não se afasta nem desses que estão vivendo a experiência mais genuína do palio-evangelho, andando com Jesus em pessoa. Mas mesmo com Jesus em pessoa, eles revelam esse espírito que só cresceu, 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 que matou, que julgou, que heretificou, que queimou, que apedrejou, que decapitou, que ostracizou, que baniu, que exilou, que silenciou definitivamente milhões de pessoas no curso dos 1.700 últimos anos por causa desse mesmo espírito. Porque fala em teu nome, prega em teu nome, mas não é dos nossos, não anda com a gente, não se congrega conosco, não está sob a nossa supervisão. E eles acharam que Jesus ia dizer: que bom, que lindo, como vocês são zelosos. Mas o que Jesus fez foi repreendê-los. Jesus lhes disse, tem um mais, uma adversativa, mas Jesus lhe disse a João, que era o porta-voz dessa ignorância perene, desse preconceito estrutural que está presente até o dia de hoje. Não lhe proibais, é uma ordem, é um imperativo de Jesus para João, para os apóstolos, em relação àquele homem, em relação a qualquer outro. Não lhe proibais. Vocês estão pensando que vocês são eu? Jesus é que tinha ensinado, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas isso era com ele. Não tinha nada a ver com os discípulos dele. Os discípulos dele nunca tiveram a chave para abrirem ou fecharem, ou para designarem quem é de Deus, quem não é de Deus, quem entra, quem está perdido. Deus sempre reservou para si a liberdade de ser o Deus que é amor e que não faz acepção de pessoas, conforme Jesus praticou e demonstrou, escolhendo para ser o herói do amor fraterno, o ser humano e o tipo de ser humano e de grupo humano mais odiado, mais abominado, mais heretificado pelos judeus, pela ortodoxia judaica, pela generalidade da percepção dos judeus dos dias de Jesus, que eram os samaritanos. E Jesus disse, olha, vocês querem saber quem foi o próximo do seu irmão? Não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o samaritano que teve cuidado deles, que cuidou do indivíduo, que tratou dele. Se vocês quiserem saber como é ser próximo do outro, imitem esse samaritano, porque ele é que está com tudo na presença de Deus. Não lhe proibais, nem lhos proibais, jamais. Por quê? Porque ele não segue com vocês? Jesus diz, não. Não façam isso, porque quem não é contra vocês já é por vocês. Vocês não são eu. Eu é que sou o absoluto, absoluto. Só eu entro nos escaninhos, nas entranhas do coração humano. Só eu conheço os segredos do coração humano que os próprios seres em questão, na maioria das vezes, nem chegaram a conhecer as próprias razões das suas razões não explicáveis, decorrentes de traumas, de machucaduras, de limitações, de deficiências cognitivas, de dificuldades as mais variadas. Só há um que julga, que penetra, que sabe o coração de cada homem. Eu não sei, você não sabe, discípulo nenhum jamais soube,
e tem a ordem de Jesus dizendo: não se metam entre mim e os seres humanos, eu não lhes dou essa permissão, e fiquem sabendo que vocês são relatividade em pessoa. Absoluto aqui só eu. Eu é que posso dizer que quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E o critério não é de andar comigo, andar com vocês, de estar junto, não é físico, geográfico, é um critério de uma subjetividade de natureza eterna que só cabe a Deus, que é o único que sonda os segredos do coração. Vocês estão proibidos. E fiquem sabendo que a relatividade de vocês é tão grande. A única coisa absoluta que vocês têm é a relatividade de vocês, que se manifesta assim. Quem não é contra vocês, fiquem felizes. Eles já são em seu favor. Eles estão expulsando o diabo. Eles não são como os fariseus, como os saduceus, como os partidos situacionistas, pró-César, pró-Roma, pró-Herodes, pró-establishment, pró-status quo, como eram todos os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, os que controlavam as autoridades do sinédrio, os que expressavam a exousia religiosa, a autoridade religiosa, que se achavam absolutos, com essa capacidade que hoje em dia os mesmos fariseus, os mesmos sacerdotes, no mesmo espírito praticam, proibindo, excomungando, afastando e achando que eles são a referência, a igreja deles, o grupo deles, os dogmas deles, as doutrinas deles, os caprichos deles, e que Deus está submetido a esses caprichos, a essas manias, a esses preconceitos estruturais que vêm de Caim, o homicida, e que continua latente na alma humana. E pior, quanto mais religiosa é essa alma, que se define como representante de Deus, pior é o preconceito. E aí não interessa, basta que o cara não ande conosco. Ele pode dizer que crê em Jesus, ele pode dizer que Jesus é o Senhor, ele pode dizer que a salvação é só em Cristo, mas se ele não andar conosco, ele é um ser abjeto. Se ele não fizer parte dos nossos grupos, e hoje em dia, se ele não votar no Messias da nossa congregação, ele já está no inferno. Dizem os Boanerges contemporâneos, os filhos do trovão, do ódio e da repreensão e da excomunhão. Não lhe proibais, nem lhos proibais, porque quem não é contra vocês, fiquem gratos, porque eles podiam ser contra vocês, outros podiam ser, mas aonde vocês estiverem entrando, passando, atravessando, por favor, não vão comprando briga. Eu sou o Deus da paz, como aqui na frente ele vem a dizer outra vez a João, que ficou com raiva dos samaritanos, do verso 51 ao 56, com raiva, por um capricho pessoal, totalmente pessoal, e pergunta a Jesus, demonstrando que até aquele dia ele andava no grupo de Jesus, mas ainda não conhecia o Espírito do Cristo em Jesus. Perguntou: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? A gente faz uma reunião aqui, eu e os outros apóstolos, a gente invoca o fogo de Elias para cair sobre essa aldeia de samaritanos, mata todo mundo. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu
Não é só uma adversativa, agora tem um grito aqui, tem uma repreensão, tem um pelo amor de Deus, quem são vocês? Jesus os repreendeu e disse: vós, todos vocês, sem exceção, até aqui, até agora, não sabeis de que espírito vós sois. Vocês não andam no meu espírito. Vocês só estão andando próximos geograficamente de mim, mas a consciência do meu espírito, do meu mandamento, não entrou em vocês até o dia de hoje. Porque eu, o Filho do Homem, não vim para destruir as almas dos homens, não vim para proclamar guerra, enfrentamento, cruzadas, ódios, polêmicas, expulsões, banimentos, exílios. Não! Eu não vim fazer isso com as almas dos seres humanos, mas eu vim para salvá-las. Mas parece que Jesus nunca disse isso. Parece que isso nunca esteve dito nem escrito. Porque a transgressão a esse mandamento, a essa ordem, a esse imperativo de Jesus, raramente na história, não é só de Constantino para cá, nesse caso, é dos dias de Jesus para cá, raramente nós tivemos um tempo sem a manifestação contundente desse tipo horroroso e diabólico de discriminação. De quem, em nome de Jesus, tenta parar aquele que está fazendo o bem. Você pode não concordar com muitas teologias católicas, e eu também não. Mas isso nunca me impediu, desde que eu era um jovem pregador, pastor, há 50 anos atrás, de ter amizade com os católicos. Muita amizade. E eu quero ser franco. Nos primeiros anos da minha vida de fé, eu tinha muito mais prazer na comunhão com meu amigo Frei Laurindo, da Igreja Católica da Cachoeirinha, que era o bairro onde eu morava, e que era considerado uma espécie de Padre Fábio de Melo de Manaus naquela época. Era o mais articulado, inteligente e teológico de todos os padres. E eu ganhei um programa na televisão, na rede amazônica que reproduz a Globo, todo domingo às 6h30 da tarde, 6h30 às 7h da noite, a cidade inteira assistia. E o Frei Laurindo tinha um programa lá no sábado de manhã. E ele, com toda alegria, me procurou da minha casa e disse: ô irmão, eu estou tão feliz com a tua conversão e com o fato de que te deram esse horário nobre e a cidade está toda assistindo. Eu vim me congratular com você e te convidar para ir comer comigo, tomar um café lá na minha paróquia. Aí eu comecei a ir, nós fomos ficando amigos, a nossa intimidade cresceu. Ele pediu para eu ajudá-lo a criar uma escola dominical na igreja dele. Eu levei o currículo todo que eu tinha ajudado a elaborar com meu pai na nossa igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Manaus, e ele implementou. Depois a nossa amizade ficou tão profunda que todas as intimidades do coração dele, que ele não tinha coragem de compartilhar nem com nenhum confessor autorizado da igreja, ele passou a fazer com aquele jovem pastor em quem ele confiou. Começou a me convidar para pregar nos cursilhos, nos eventos de família da Igreja Católica, nos eventos os mais variados. Eu ia e pregava o Evangelho com toda a pureza, como eu pregava para o mundo inteiro na televisão, nas praças, na igreja onde eu era pastor com meu pai. Nunca fiz adaptação
e sempre recebi o maior amor e acolhimento. E nunca nenhum deles se levantou contra mim. Ao contrário, se regozijavam no fato de que eu tinha um horário melhor do que eles jamais tiveram e que agora a cidade inteira estava ouvindo o Evangelho simples. E, para resumir a história, depois de uns anos ele saiu de Manaus, depois eu também saí, fiquei sem encontrar com ele muitos anos e sem ter notícia dele, até que provavelmente uns 28, 30 anos depois, eu estava pregando em Bauru, num evento de evangelização de toda a cidade, muita gente, e o pastor Abílio é quem estava dirigindo. Naquele tempo ele era um amigo muito próximo, tanto meu quanto da Associação Evangélica Brasileira, quando de repente eu vejo aquela pessoa mais envelhecida, de mãos dadas com uma mulher ainda jovem, bonita, e uns filhinhos. Aí eu fui olhando, ele foi chegando, aí eu falei, não, é você? Aí ele falou, quero ver se você sabe quem eu sou. Eu falei, Laurindo, meu irmão querido. Aí ele me beijou, me abraçou, falou, olha só o fruto das nossas conversas. Eu decidi que eu ia servir a Jesus com a tua liberdade. E eu deixei a batina para poder casar. Amei essa mulher com quem eu tenho esses filhos, é minha esposa. E eu achei que você iria gostar de saber que a nossa amizade fraterna melhorou enormemente a minha vida. E hoje eu sou um leigo católico pregando a mensagem do Evangelho que você prega dentro da Igreja Católica. E a minha vida inteira foi assim. Amigos católicos de todos os lados, bispos, padres, de teologias diferentes, outros pensam teologicamente praticamente de modo idêntico a mim, mas esse nunca foi um impedimento. Cada vez mais eu tenho mais amigos padres, com quem eu tenho mais intimidade e eles comigo, abrindo os corações, falando deles próprios, com toda a liberdade e recebendo de mim só acolhimento e abraço. E eu nunca entendi por que os protestantes evangélicos eram esses seres tão cheios de raiva, de ódio, de uma coisa que eles nem entendiam, era quase uma obrigação de serem refratários, odientos, reprovadores e provocadores de fossos, de valas, erguedores de muralhas, de apartheids, os mais variados, os mais diferentes, os mais horrorosos, porém implicando nas mesmas separações e nos mesmos ódios. E eu queria hoje que você pensasse nessa pergunta. Por que tanto ódio pelo cristão diferente? E aí, se não estiver conosco, fora da igreja não há salvação. Fora do nosso grupo não há salvação. Fora do nosso grupo só há maldição. Fora do nosso grupo, Deus não estende a mão para ungir. Fora do nosso grupo, as pessoas estão procurando juízo. Fora da gente, Deus não tem bênção a dar. É essa a declaração que grita, que ecoa há anos e anos e anos. E entra século, sai século, entra década, sai década. E parece que as pessoas só vão arranjando pretextos para se tornarem mais horrorosas, mais odientas e mais odiosas, mais arrogantes, mais soberbas, mais proibitivas, mais malignas, mais estelionatárias, mais usurpadores
e usurpadoras do lugar de Deus, se assentam no trono de Deus e legislam em nome de Deus contra a alma humana. Essa é uma grande blasfêmia. E ai daqueles que fazem isso. Ai daqueles. Esse é um grande pecado contra o Espírito Santo. É você pegar gentezinha simples e boa de Deus e mandar embora só porque ela não anda do teu lado e não diz amém, não baixa a cabeça para os teus caprichos. E você, em nome de Deus, as joga no inferno e atormenta a vida de algumas almas fracas para o resto da existência. Tem gente que adoece